Olá, sejam bem-vindos a mais um Estácio Entrevista. Hoje nosso programa tem a psicologia como tema. Nós iremos falar sobre o que é psicologia, o mercado de trabalho e os desafios da profissão. Nosso programa começa agora. Muito obrigado pela audiência em mais um programa aqui, pela TV Zoom. O Estácio Entrevista de hoje tem a psicologia como tema. E para falar sobre o assunto, vamos conversar com a psicóloga Sara Calista. Seja bem-vinda, Sara. Muito obrigada, eu queria agradecer o convite. Estou aqui na Estácio, lugar que eu estudei, onde eu aprendi tudo que eu sei, tive ótimos professores. Isso aí. Não, perfeito, Sara. Então, eu gostaria de pedir para você começar a falar um pouco sobre a psicologia. O que é psicologia? A psicologia a gente trabalha em várias áreas, como a gente estava conversando antes aqui. Eu trabalho com a psicologia clínica e a gente, geralmente quando as pessoas vão procurar a gente é porque tem algum problema e obviamente querem resolver esse problema. Então a gente, como psicólogo, a gente orienta, né? No meu caso eu sou de psicanálise e a gente fala, a gente conversa muito com o paciente, vai lá atrás nas histórias lá de quando era criança até atualmente para ver, no caso, o que causou determinado problema, porque o que causou, por exemplo, depressão em uma pessoa, o que causou depressão em você não é o mesmo motivo que causou depressão em mim. Então a gente avalia, a gente analisa, a gente investiga e em cima do histórico da pessoa a gente faz o tratamento em cima daquilo. Não, bacana. E me diz uma coisa, sobre a depressão especificamente. Existe uma relação assim, aonde é a incidência maior? Qual é a idade, faixa etária, se é em homens ou em mulheres? Você pode falar um pouco sobre? Olha, da minha experiência, no consultório eu atendo de várias idades, assim, não tem uma idade específica, não. Eu não pesquisei qual idade que tem mais casos de depressão, mas, assim, depende muito. Às vezes, eu leio muito, a gente vê que existe muito caso também de depressão infantil, entendeu? Então, assim, depende da vida da pessoa, os problemas dela, situações que ela passou para causar a depressão. Hoje em dia, tem bastante caso, a gente sabe, eu sei dos meus casos, a gente vê casos de colegas, então, assim, tem bastante de casos de depressão, mas uma idade específica não tem como te dizer assim agora. A psicologia ela estuda o corpo e a mente de maneira integrada, né? Como isso funciona, essa integração? Corpo e mente estão sempre interagindo, né? Porque não adianta nada você estar com um corpo bom se você está pensando em coisas ruins, né? A gente vê casos de pessoas que têm depressão, mas academia, por exemplo, é uma válvula de escape. Então você tem que estar em harmonia para que as coisas caminhem perfeitamente. E um psicólogo ajuda bastante nessa situação. Sara, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o mercado de trabalho para o profissional de psicologia, onde ele pode atuar. Como todo mundo sabe, eu estudei aqui na Estácio, eu fiz vários estágios que a Estácio oferece. Eu fiz psicologia jurídica, escolar, hospitalar, clínica, que a gente tem o SPA aqui, que é excelente, aprendi muito lá. Mas assim, na minha vida, depois da faculdade, eu estou atuando mais na psicologia clínica,
que eu acho, assim, é a que eu mais gosto. Mas também eu fiz uma pós aqui na Estácio de RH, MBA em Gestão de Pessoas. E tem a área empresarial, né, que eu não falei. E fora isso, eu trabalho como psicóloga em outras áreas, em outros lugares. Eu sou psicóloga clínica lá no Instituto Renal Gabriel Calixto, que é um instituto que a gente criou devido ao falecimento do meu marido, que teve insuficiência renal. Eu atendi por 4 anos no ambulatório Bento XVI, que é um ambulatório que foi feito pela Igreja Católica. E lá, especificamente, eu atendia crianças. Então, e até as pessoas gostavam que eu atendia criança, porque tem muita gente que não tem paciência com criança, tem gente que não tem jeito com criança, e eu lá atendia só criança. Saí do ambulatório, estou no projeto Casca de Cebola, que é um projeto que incentiva as pessoas a cortarem o cabelo para doar e confeccionar perucas para pessoas que têm câncer. Fui convidada para participar porque os voluntários, eles estão muito, muito, muito ligados com os pacientes e eles não estão sabendo lidar com as perdas desses pacientes com câncer. Então eles estão muito, muito, muito ligados e não conseguem digerir quando perde um paciente. Então eles me chamaram para ser psicóloga também, 2 pacientes com câncer e também dar esse apoio para os voluntários, né? Porque você tem que, para você ajudar uma pessoa, você tem que estar bem. Se você não estiver bem, como é que você vai ajudar aquela pessoa doente? E basicamente é isso. Eu trabalho como voluntária lá. Na área de saúde também, o estágio que eu fiz aqui de hospitalar, eu trabalhei na DINF, eu atendi pessoas diabéticas. E assim, a área é bem, né, dá para fazer bastante coisa. É bem ampla, né? É bem ampla, você tem que ver com o que você se identifica. Não, bacana. Você falou um pouco da sua experiência aqui dentro da Estácio, inclusive, e a gente vê que é uma área assim, ampla demais, com várias segmentações. Qual dica você dá para o estudante de psicologia que está começando agora? O início é difícil para qualquer profissão. No início eu fiquei um pouco desanimada, confesso, porque a gente não... Você está formado e de repente tem que arranjar um emprego. Eu subloquei um consultório, comecei a atender, às vezes eu tinha um paciente, tinha 2, né? Hoje eu tenho mais. Mas uma amiga minha até que estudou aqui falou assim, Sara, as coisas não acontecem de uma hora para outra, você tem que ir construindo, né? Ir devagar. Então assim, você leva 5 anos para se estabilizar, mas você tem que correr atrás também. Então assim, a minha dica é que não fiquem esperando o emprego aparecer, porque assim, começa a divulgar. Agora eu criei uma página no Facebook, quando me chamam para dar entrevista eu dou, entendeu? Porque assim, é uma maneira de divulgar. Mas assim, a questão de dar entrevista, nem todo mundo é convidado assim, né? Então assim, para mim é uma oportunidade que eu não perco, que é uma maneira de divulgar meu trabalho. Mas eu faço cartão, eu distribuo, eu vou atrás, eu subloco consultório. Agora a gente divide um consultório, eu e umas amigas. Então assim, tem que correr atrás, porque ficar esperando não adianta. Não, bacana, é bem dinâmico, né? E assim, você falou muita coisa. De tudo que você falou, assim, qual área da psicologia você escolheu? Que é aquela que você faz... É psicologia clínica. A psicologia clínica? É a melhor, é o que eu me identifiquei. Porque desde que eu estudei aqui, que eu fiz o estágio no SPA, é o que eu mais sei fazer, né? Porque eu faço melhor. Então, assim, a gente faz estágio em vários setores, mas o SPA, ela dá um suporte bacana pra gente,
tive professores ótimos, não vou falar nomes, senão vou acabar esquecendo de alguns. Então, assim, todos foram ótimos. Todos me ajudaram também. Uma coisa que eu não posso deixar de falar, quando aconteceu o que eu tinha te falado do meu marido, eu fui ajudada por todos os professores, tive apoio de todo mundo, que foi no final da faculdade. Então, assim, eu tive um suporte muito bom aqui na Estácio. E, assim, o psicólogo ele acaba não é se envolvendo, ele acaba passando a ter conhecimento dos problemas de outras pessoas. E qual é o maior desafio para o psicólogo conseguir manter esse equilíbrio? Isso é uma coisa que a gente estuda, né? Você tem que trabalhar isso, porque se a gente não pode atender parente, amigo por causa disso, por conta do vínculo que a gente tem com as pessoas. Então, se você... É o caso dos voluntários lá, né? Que estão muito ligados aos pacientes. Então, assim, com o tempo você vai aprendendo que você... Lógico que tem... Não é que você é um pedaço de pau que você não tem sentimento. Mas se você se envolver, se você se deixar levar, você não consegue fazer uma terapia decentemente, né? Você não vai acabar indo para outra coisa, mas você tem que aprender. A gente aprende isso. Eu vejo pessoas falando assim, nossa, mas você vê isso e não chora? Eu falei, mas não é que eu não choro. Eu não choro, mas assim, a gente aprende a escutar o problema dos outros e não se envolver, entendeu? Até porque se você for se envolver com todos os problemas que você vê, você não vive. Você chora o dia inteiro. O Estácio Entrevista vai para um breve intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o Estácio Entrevistas. Hoje recebemos a psicóloga Sara Calistro. Sara, quais os requisitos fundamentais para um profissional de psicologia? Como a gente estava conversando aqui no intervalo, você tem que gostar muito de ler, né? Você tem que ser bem sensível para entender o problema do outro, né? Você perguntou qual a dica que eu daria para os estudantes. Tem que gostar. Eu, por exemplo, eu já estudei aqui, eu fiz fisioterapia e tranquei. Gosto muito também. Mas quando eu voltei com psicologia, eu vi que o que eu gostava mesmo era psicologia. Fisioterapia também é muito bom, gostei muito. Mas aí eu parei, quando eu voltei, eu vi que realmente era psicologia. Então, assim, você tem que gostar de ler e saber lidar com essas adversidades aí, pessoas que você vai atender com câncer, pessoas que você vai atender que foram violentadas. Isso você tem que saber lidar com isso também. Eu entendi. Agora me fala um pouco sobre a questão de quem tem, assim, não começou ainda, mas tem interesse em entrar na área de psicologia. Basicamente isso. A pessoa... Existe também, na área da psicologia, a gente faz teste vocacional, né? E aí algumas pessoas fazem o teste vocacional, outras não, já vem desde pequena, eu quero ser psicólogo. Na verdade, a pessoa começa a ler sobre uma coisa, sobre outra, ver a área de interesse, o que gosta, o que não gosta, ver o que está assim, mais de acordo com a pessoa e ela geralmente escolhe. Mas tem o teste vocacional também, que a pessoa pode fazer para ver qual é a área que ela tem mais habilidade, que ela mais tem, se identifica, né? Tem mais facilidade. Mas basicamente também é isso que eu falei, gostar de ler, porque a gente lê muito. Aqui eu tive professores ótimos que... eu acho que assim, a teoria... Assim, eu confesso que é uma coisa um pouco chata, mas você precisa dela para ir para a prática. A prática é muito melhor. Quando você faz a parte prática, né, porque a gente estuda, a gente gosta. Quando a gente vai botar a mão na massa, aí que você vê que aquilo tudo que você estudou vai fazer sentido depois. Então, acho que quando você chegar na parte prática é que você realmente vê que é aquilo que você quer, entendeu? Que algumas matérias a gente já faz, já no início do curso a gente já vai para a prática, né, para a parte prática. Mas eu acho que você começa a ver mesmo quando você está nessa parte que você coloca a mão na massa.
a partir de que período o estudante de psicologia ele é orientado a começar a procurar um estágio? Porque é através do estágio que ele vai descobrir qual a sua área de interesse, né? Inclusive os estágios são feitos para isso, né? Para você ver qual é a área que você tem maior interesse. Olha, eu agora não estou lembrando, mas eu acho que foram os 3 últimos períodos. Os 4 últimos. Os 3 eu tenho certeza. Mas aí que começa, né? Você vai mais na teoria, aquilo que eu falei, você está mais na teoria e quando chega lá pelo 4º, pelo 5º, vai para a parte prática para você ver qual que você quer, né? E o estágio dentro da área de psicologia é fácil de se conseguir? É complicado? Bom, quando eu estudei aqui, eu fiz estágio no fórum com a professora Verônica, que dá uma facilidade maior de ter acesso, né, a esse estágio. O SPA, a Lucila na área de RH, a gente também fez alguma coisa. Como eu falei, na DINF, a gente fez um estágio também de hospitalar. Então a gente deve ser parceria que a Estácio tem com esses lugares e a gente consegue. Como a gente vê que a Estácio tem parceria com outros, né, não só na área de psicologia, com outros lugares que dá para ter esses estágios. Não é, você também existem estágios remunerados, são mais difíceis de conseguir. Eu nunca fiz um estágio remunerado, mas sempre tem, acho que no site da Estácio tem, você procura saber. Às vezes, alguns lugares vêm aqui, por exemplo, a Lara Abrigo Amor a Jesus, tem área de psicologia lá, às vezes eles pedem alguém para fazer estágio ou dão uma oportunidade. Agora, como eu já estou trabalhando na área, eu já não sei muito essa parte de estágio, não. Mas é bom para você saber o que você vai se identificar, né? E a graduação de psicologia ela é suficiente para o profissional ou não? A gente conhece professores, eu tive um professor aqui quando eu fazia psicologia, que era o Maurílio Sarrufo, ele falou assim, a gente nunca pode parar de estudar. Então por mais que você, né, é um ótimo curso, eu tive excelentes professores, mas você tem que estar sempre estudando para estar se atualizando. Às vezes a gente faz curso, eu fiz a pós em MBA em gestão de pessoas, às vezes tem curso, tem palestra, você tem que estar sempre buscando alguma coisa para aprimorar o seu trabalho. E sempre tem novidade, né? Sempre tem alguma coisa que, né, aparece de novo que a gente tem que estar por dentro. Você falou a respeito da sua especialização, né? Gestão de pessoas. Hoje a gente está vendo um grande número, a inserção, né, de profissionais de psicologia dentro das empresas. Como ele atua dentro das empresas? O profissional de RH, a psicologia organizacional, né? A gente analisa, né? Vê o que está de errado na empresa, o que está certo, porque a gente vê muito profissional insatisfeito com salário, às vezes está muito estressado, né? Tem psicólogos que fazem atividades dentro da empresa, né? Relaxamento, que indicam que se faça isso, né? O psicólogo não faz isso. Mas assim, a gente vê empresas que têm área de lazer para a pessoa dar uma relaxada. É bem amplo também a área de RH, né? Mas basicamente é organizar a casa que está bagunçada. Vendo a psicologia assim de maneira bem ampla, o que você acha que seria o maior desafio da psicologia nesse período que vivemos? Olha, o maior desafio da psicologia, para mim, né? Porque assim, eu tô formada há 5 anos. Eu acho que um problema maior é as pessoas não perceberem o quanto o psicólogo é necessário. Às vezes uma pessoa está com um problema seríssimo e não reconhece que ela precisa de um tratamento. Aí, quando chega, né? Quando não dá mais, né?
procura um psicólogo. E às vezes não dá nem para resolver muito bem, porque a pessoa já chegou lá num nível de... O problema tá tão grande que é até mais demorado para resolver, não é uma coisa que resolve de um dia para o outro. Então, assim, as pessoas, às vezes, eu vejo assim, o psicólogo que atende no particular, ele tem menos pacientes do que o que atende com plano de saúde. A gente vê que quem atende pelo plano de saúde está lotado. E as pessoas, às vezes, não querem pagar porque acham que não precisa, não sei o quê. Só que chega no final, acaba percebendo que precisa e dá um jeito. Eu acho que as pessoas não valorizam o psicólogo do jeito que, né, ele merece. Né? As pessoas não, isso aí eu converso com um amigo. E assim, lógico, tem psicólogos que estão, assim, hoje em dia eu tenho muito mais pacientes do que no início, porque é devagar. Mas até as pessoas reconhecerem que elas precisam de um tratamento, que aquele problema ele não vai resolver sozinho, que ele precisa de uma ajuda profissional, para mim, esse é o maior desafio. Você falou a respeito de que as pessoas, os pacientes, né, eles demoram a procurar, e quando eles procuram um profissional de psicologia, o problema já está gravíssimo. Qual seria o momento ideal? Dá uma dica aí pra gente de qual o momento que você está percebendo que não está legal e que você deve procurar ajuda profissional. Olha, na verdade, eu acho que todo mundo precisa de um psicólogo. Eu faço terapia. Eu tenho que estar bem para atender os meus pacientes. Então, assim, eu gosto de fazer terapia, mas eu acho que as pessoas, esse é o problema, é identificar o momento que precisa ir a um psicólogo. Às vezes está na cara de todo mundo que a pessoa precisa de um tratamento. Ah, mas isso aí vai passar, isso aí... O problema maior é esse, é saber o momento. O momento é quando você vê que o problema está ali instalado e que tem que resolver. Só que esse é o problema, as pessoas não sabem o momento de ir, esperam o problema piorar para reconhecer que precisa ir. O adulto ele tem um pouco de discernimento para poder saber mais ou menos o momento. E para a criança? Criança, os pais quando vem... Tem pai que não reconhece também. Ah, meu filho está assim, mas não precisa. Existe um preconceito muito grande com a psicologia. Ah, porque eu não sou maluco, eu não preciso ir. Meu filho não é maluco, não precisa ir. Só que a criança, quando está no colégio, aí o coleguinha, o pai do coleguinha já percebe. Os pais também sabem, mas até eles reconhecerem que precisa ir à terapia, demora um pouco. E o problema, e a criança, eu sempre falo que é um trabalho em conjunto. É psicólogo, casa, família e colégio. Não adianta o psicólogo fazer a parte dele se a família não faz a parte dela. Então, assim, se eu estou fazendo um trabalho com uma criança e a família não colabora, porque eles têm que colocar limite, né? Depende do caso da criança. Se não ajudar, não flui. Adolescente também. Adolescente é um problema assim que, se não quiser fazer, se for obrigado, que pai e mãe quer, é difícil. É muito difícil. É muito difícil você ficar com um adolescente que não quer fazer, que ele bota na cabeça que ele não quer fazer, ele não faz. E não flui. Às vezes a gente consegue, né? Vai pra terapia e gosta, quer continuar, quer fazer, não sei o quê, porque acha que é uma bobeira, mas chega lá, gosta, porque a gente, né, tem jogos, a gente tem técnicas, né? Mas, assim, pai e mãe também são bem complicados para admitir que o filho está com problema. O profissional tem que ser bem dinâmico, né? Tem. Bem conturbado esse mundo da psicologia. E como você vê a psicologia daqui a alguns anos? Pergunta difícil. Olha, a psicologia é a profissão que, né, quando a gente estudou aqui, eu estudei aqui, é a profissão do momento. Todo mundo, você vê, o acidente lá de Chapecó. Fizeram uma campanha para chamar os psicólogos da cidade,
porque era muita gente que estava passando por um momento de luto, né? E eu vi um psicólogo falando que o pior para ele era dizer para as crianças que ele perdeu o pai, que ele perdeu, né, um tio, né? Quantas crianças ficaram sem pai? Então, assim, você vê, para tudo precisa de psicologia. Mas é aquele negócio que eu te falei, as pessoas têm que reconhecer, as pessoas às vezes não reconhecem, né? O quanto é necessário um psicólogo na vida. Então, assim, é a profissão que eu acho que é a profissão do momento, mas as pessoas têm que reconhecer. Sara, dá uma dica aí para finalizar, para quem está nos assistindo. Uma dica sobre reconhecer esse momento, sobre identificar no seu filho a importância. Dá uma dica aí pra gente. Quando um pai identifica um problema com o filho, é ideal que ele leve, porque isso vai causar um problema. Se ele não resolver agora, esse filho vai ter problemas lá na frente. E a gente vê muitos problemas de adultos que não foram resolvidos lá na infância. Então, quando o pai identificar um problema, ele tem que levar num psicólogo. A gente vê, eu falo assim, mas tem muitos pais que levam, que veem assim, meu filho tá com um problema. Eu quero resolver o problema do meu filho. Mas também tem aqueles que, não, né? Não, isso aí, ele tá assim porque é criança, não sei o quê. Mas é um problema que tem que, quando identificado, tem que ser levado, porque senão vai causar problemas futuros para essa pessoa. Sara, agradecemos a participação aqui no nosso programa. Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Estou sempre à disposição. Se precisarem de mim, é só chamar. O Estácio Entrevista fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado pela companhia.